Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo ou Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento e, se necessário, use podcast. Eu acho que era isso que ele falou, As palavras dele mais ou menos isso. Mais ou menos, E a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram, @sopelamisericórdia, ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos e você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. E para o episódio de hoje eu estou aqui com Dani Vieira, Tati Boni, Cris Dias. Muito bem, hoje a gente vai falar do santo mais aclamado ao longo desse ano de 2020, Todo mundo queria ouvir sobre ele. Hoje a gente vai falar de alguém que a Cristiane quer falar desde 91, quando ele nasceu. E é engraçado que eu tô fazendo toda essa suspense como se as pessoas não leram o nome dele logo no título do episódio. Mó suspense como se estivesse funcionando isso. Ninguém tá sabendo. Mas hoje a gente vai falar, sim, de Carlo Acutis. Aê! Então vamos à biografia de Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu em Londres, na Inglaterra, em 3 de maio de 1991. Foi batizado dias após o seu nascimento. Ele cresceu em Milão, na Itália. Recebeu a primeira comunhão aos 7 anos e ia à missa diariamente. Tinha grande devoção a Nossa Senhora de Fátima e São Francisco de Assis. Em 2002, decidiu criar uma amostra sobre os milagres eucarísticos, que se transformou em uma importante exposição internacional, chamada Os Milagres Eucarísticos no Mundo. Ele reuniu fotografias e descrições históricas apresentadas através de aproximadamente 166 painéis. Este trabalho levou 2 anos, contando com o auxílio da sua família. Faleceu aos 15 anos, em 2006, em Monza, de uma leucemia fulminante. Foi declarado venerável no verão de 2018. Seus restos mortais estão no Santuário do Despojamento em Assis. Muito bem. Inclusive, deixa eu já fazer aqui uma grande ressalva, que é, ao longo do episódio você vai escutar a gente falando Carlos, não sei o quê. Fica tranquilo, irmão. Isso aqui, assim, a gente tá falando da mesma pessoa, tá? É que a gente às vezes vai falando aqui, sai um S a mais, a menos, mas você vai entender que é o mesmo Carlo. E no final do episódio eu vou também trazer algumas novidades, que acho que vai ser bem legal. Então, como vocês podem estar ouvindo agora um pouquinho melhor, a gente até agradece pelo sacrifício aí que vocês ofertaram, ouvindo os áudios gravados remotamente. Mas então a gente tá presencial de novo, graças a Deus. E a gente espera que esses episódios saiam ainda com cada vez mais qualidade, Então fica até o final para ouvir também umas novidades que a gente vai ter lá, tá? Não adianta o áudio. Fica com a gente, tá? Vamos escutando aí. Então, gente, o que vocês querem trazer aí de interessante sobre a vida de Carlo Acutis? A cara da Cris é melhor. Vocês não podem ver, mas... Enfim, como o Marcos disse, ela queria falar desse santo há muito tempo, A Cris ama a juventude, é apaixonada aí pelos jovens e nós temos certeza que esse beato falará muito ao coração de todos vocês jovens, como falou aos nossos corações também. Bom, ele era de uma família não muito pobre, ou seja, de uma família que tinha aí uma condição financeira bem bacana, bem legal, só que, diferente de outros santos e beatos que nós já falamos aqui, os pais não tinham uma espiritualidade, não eram de ir à igreja, como disse lá nos nossos estudos. A mãe casou e pronto. É o católico do IBGE, o não praticante. E aí tinha essa questão, de ter posses, ter dinheiro, mas espiritualidade zero. Graças a uma babá que a mãe contratou,
né, essa babá foi ensinando o Carlo aí as devoções, o que era, né, essa religiosidade, o que era Jesus, o que era a igreja, o que era Deus. Então, demos graças a Deus a esses anjos, né, que o Senhor coloca no nosso caminho. Os avós dele eram bem praticantes, e aí é impossível não ir fazendo relação, né, com o dia de hoje. A gente vai pensando na importância dos avós na vida dos netos, né, e o quanto os avós foram fundamentais para a fé dele. Uma pessoa que viveu tão pouco tempo, com tanta história para contar, né? A gente tem muito conteúdo na internet a respeito dele e como ele tinha essa vida intensa desde criança. A gente gosta de falar dessa parte da infância, né? Pra gente já ir visualizando, assim, entendendo, imaginando como ele era nessa infância. Então a Tati falou aí dessa questão dos pais, e a mãe fala como ele é um santo dos nossos tempos, né? Tem muitos relatos da mãe na internet, e a mãe fala que ela foi evangelizada por ele, e que muitas vezes o filho lá, quando criança, fazia umas perguntas para ela, e em um dos depoimentos ela até cita: aquele traste, né, como a gente costuma às vezes brincar assim com criança e tal, me fazia umas perguntas e que eu não tinha de onde tirar a resposta, então eu tinha que ir atrás das respostas, e através dele eu fui fazendo o meu caminho de retorno à igreja. Gente, que emocionante isso, né? Vixe, hoje eu vou chorar pra caramba. Muito coração, né? Eu até tava lendo uma entrevista da mãe dele, né? E me chamou muita atenção a frase que ela falou, foi, é muito forte, assim, né? Bem no finalzinho até da entrevista, né? Perguntava, né, pra ela, assim, como que é conviver com Carlo Acutis, né? Ela, principalmente, né, como mãe, viveu todos os dias do lado dele, né? E ela falou o seguinte, que conviver com alguém como Carlo significa não permanecer neutro na sua própria fé. Então, não tem como você sair ileso, né, de um contato com esse menino. E a gente tá falando de alguém que... Aí eu fiquei pensando e refletindo muita coisa, né? Por exemplo, quando ele nasceu, eu tinha 5 anos de idade. Ele viveu 15 anos. E assim, desses 15 anos, foi uma santidade tão, assim, sabe, vivida intensamente no dia a dia. É aquela coisa, né, que a gente vem falando há milhões de episódios, né? Esse amor todo, né, essa entrega, assim, é uma coisa que é impressionante. Então, ele tinha ele estava tão cheio de Deus, assim, né, que por onde ele ia passando, ia derramando, né? Ia transbordando e ele ia deixando essas marcas, assim, porque me chamou a atenção essas coisas, né? E engraçado que ele fazia isso, que foi o que mais me chamou a atenção, né, gente? Então pensa aí, é um jovem do nosso tempo, que usou as redes sociais, né? Ele criou um site, né? Então você vai ver, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, então você vai poder acessar um site criado por um santo, por um beato, né? Beato da nossa igreja. Então, o que me chamou a atenção foi que ele ia fazendo aquela coisa, né? Não precisa pegar o microfone no palanque para aparecer. Não, quem tinha que aparecer era Jesus eucarístico. Então ele ia falando com as pessoas, ele ia costurando, convertendo, sem ninguém saber. Inclusive, quando ele veio a falecer, né, e teve o velório dele, a mãe dele ficou muito, muito surpresa, porque foi chegando gente, ela não sabia de onde que eram aquelas pessoas, né? E todos eles mostravam um profundo amor e respeito, carinho pelo menino, né? E ela falou, mas, tipo, da onde tá vindo esse povo todo, né? E era todo mundo que ele andava de bicicleta pelo bairro, ele ia parando nos condomínios, falava com os vizinhos, os porteiros, as crianças, e era um jovem como a gente, né? Ele gostava do futebol, ele andava de bicicleta, então isso foi uma das coisas que mais marcou, assim, sabe? Essa presença de Deus que ele era em todo lugar que ele ia, né? Não tinha um lugar que ele era o menos Carlo que todo mundo conhecia, né? E desde criança, né? Desde, assim, então, a gente falando aí dessa infância dele, a vida dele foi muito curta, então a gente... às vezes a gente vai falar de um santo, a gente fala da infância, da adolescência, quando casou, não sei o que, dele não, é infância e juventude, ponto. Então ele desde de pequeno, ele já saía nas ruas com a mãe, e ele sempre queria passar na igreja para falar com Jesus, e a mãe dele, né, imagina, aquela que não praticava muito a fé, às vezes sentia até que era uma dispersão do tempo, e ele sempre falava, mãe, vamos entrar na igreja, eu quero dar um beijinho em Jesus e Maria. Vamos entrar na igreja, quero dar um beijinho em Jesus e Maria. Então, isso era algo muito comum na vida dele. E como ele é um santo, assim, dos nossos tempos, há relatos riquíssimos na internet de bispos da região, de professores. E um dos relatos foi que na escola, né, ele sempre acolhia todos, sempre era muito solícito com todos, e um dia, em uma das votações que fizeram na sala sobre o tema aborto, ele foi o único que levantou a mão contra o tema aborto.
é um tema tão próximo da nossa realidade, hoje tão discutido nas escolas, né, nas salas de aula, nas faculdades. Imagine uma criança, né, uma pessoa ali de pouca idade, ter a coragem de se posicionar e dizer que ele é contra o aborto, né? Então, esses sinais de vida intensa. Um bispo lá da região também dele diz que ele viveu extraordinariamente o ordinário. Ele conseguiu, assim, no simples da vida dele, fazer de forma concreta as decisões daquilo que ele acreditava, né? Maravilhoso ouvir isso, Cris, porque eu tenho jovens na minha família, né, e eu vejo como eles hoje aceitam e acham tão normais coisas que para nós, né, nós temos que defender e falar, igual essa questão do aborto. Então você, jovem, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de mostrar a sua fé, né? Isso vai fazer a diferença com certeza, e é disso que nós precisamos, é disso que a igreja precisa. Eu queria ler um trecho que eu achei de uma entrevista da mãe dele, que fala exatamente de quando ela começou a segui-lo, né? Quando ela enxergou que aquela criança de fato era um ser especial. E muitas pessoas falavam isso para ela: seu filho é especial, seu filho é diferente. Depois da morte, né, como já foi falado aqui, esses relatos aumentaram. E ela falava: mas esse traste me fazia muitas perguntas profundas, as quais eu não sabia responder. Ficava perplexa perante a sua devoção. Era tão pequeno e tão cheio de certeza. Entendia que era algo seu, mas que também me envolvia. Foi assim que eu iniciei o meu caminho de reaproximação da fé. Eu o segui. Que lindo, né? Ou seja, a mãe seguindo o filho, né? Ele indo na frente e levando a família com ele, né? Sim, quantos jovens hoje, né, não vão à igreja, e nós sabemos que os pais não vão. Nós temos um número muito grande de jovens que de repente são convidados a um retiro e começam a seguir ali o caminho de Cristo, grupo de jovens, grupo de oração, e os pais não vão à igreja. Então, para você, jovem, que tem aí o seu pai, ou sua mãe, ou sua família, que não frequenta, tá aí um bom beato, a gente já está proclamando ele santo aqui, um bom beato para você pedir a intercessão, para você clamar, né, que é possível. Eu lembro que na minha juventude, né, meus pais não iam para a igreja, assim, era missa de vez em quando, minha mãe, meu pai, às vezes, olhe lá, e eu sempre proclamava aquela palavra assim: eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Até que um dia, né, com a graça de Deus, um dos meus pais e a minha irmã, né, nós trabalhamos todos juntos em um retiro, né, com a graça de Deus, e hoje eles, né, têm um caminho ali, têm uma vida religiosa, graças a Deus. Então, hoje eu tô cheia dos conselhos, né? Então, mais um aí, ó. Você, jovem, não desista de evangelizar e santificar a sua família. É isso aí. Inclusive, até me fez lembrar, né? Realmente, assim, quando a gente tem um exemplo em casa, talvez caminha mais fácil até, né? Mas pra gente não desistir, né? Se mesmo sem exemplo, a gente for lá, se converter, tá aqui, tá lutando, que a gente também faça isso pelos nossos, né? Não desistam deles. Eu lembro até da minha mãe, quando ela falava pra eu ir pra igreja, e meus pais nunca foram muito da igreja nem nada, né? E eu lembro até assim, eu tô voltando pra cena, sabe? Ela falando assim: você tem que ir pra igreja, tá? Não sei o que, mas por quê? Ela: porque é bom. Eu falei: então, se é bom, por que você não vai? Né? Porque já que é bom, tem que todo mundo, né? Aí ela: não, tipo aquela coisa, né? Eu tô mandando, sou sua mãe. Eu falei: tá bom, né? Vou obedecendo. E graças a Deus, tô aqui hoje. Ela ainda não participa, mas tem a sua fé, faz as suas orações, então é um passo de cada vez, né? E uma coisa que marca muito também na história do Carlos, que é o que a gente vai ver aqui nesse episódio inteiro, é o profundo amor que ele tinha pela Eucaristia, né? Então Jesus Eucarístico, assim, marcou muito a história dele, a vida dele, e esse amor era incrível. Tanto é que, como a Dani falou na biografia, né? Depois da primeira comunhão aos 7 anos, ele passou a ir na missa diariamente, porque ele não podia passar um dia sem comungar, né? Então todo dia ele estava na missa até o final dos dias dele. E aí me chamou a atenção uma frase dele aqui, né? Que ele colocava assim, né? Que ele achava muito estranho, nos dias de hoje, por exemplo, as pessoas fazerem filas homéricas, filas gigantes para entrar no show, entrar no futebol, e ele não via as filas para entrar na igreja, que é onde Jesus estava, sabe? Falou: mas por que as pessoas fazem fila, passam 4, 5 horas para entrar no estádio, para ver uma pessoa cantar, e não faz isso na igreja, né? Que Jesus está lá esperando ela. Olha que beleza, não tem nem fila, né? Pode entrar direto, não paga nada, tá acessível para todo mundo. Então, assim, esse amor pela Eucaristia dele era demais, cara, impressionante. E ele mostrava esse incômodo exatamente, né, das igrejas vazias, que o grande desejo era que fosse tão cheio quanto esses outros lugares, estádios, né, shows e outras coisas.
E outra coisa que me impressiona, apesar da mãe dele, né, não ter esse caminho de fé, mas o quanto a família correspondia aos desejos dele. Porque a partir do momento que ele ia despertando esses desejos na família, a família ia correspondendo. Ele demonstrou o desejo aos 7 anos de receber a Eucaristia. E isso não passou despercebido pela família. A família poderia ter, não é sua hora ainda, sei lá, tem que fazer preparação, vai demorar 2 anos, não sei o quê. Então a família correspondeu a isso, conversou com o sacerdote próximo, e o sacerdote, né, reconheceu que ele tinha uma maturidade ali na fé para receber a Eucaristia e só fez uma única recomendação, que a sua primeira comunhão seja num lugar reservado, num mosteiro, onde você possa passar o dia ali recolhido. E ali ele recebeu a Eucaristia. Então, o quanto essa vida dele intensa já era notável, desde muito pequeno, e o quanto a família ia correspondendo aos desejos mais profundos, assim, da alma, né? E desde quando ele fez a primeira comunhão, ele não faltava às missas. Tem até alguns conselhos dele sobre como viver a santidade, isso é bem legal. Mas ele não faltava às missas, ele era alguém de comunhão diária. A gente está falando de uma criança, de um jovem, né, que rezava o terço, como todos os santos que a gente já falou por aqui. E ele tinha uma frase, ele fazia algumas frases, assim, algumas considerações que eu falo, gente, como uma pessoa nessa idade consegue ir tão longe no raciocínio? Então ele falava assim, então ele tinha, né, as confissões frequentes, semanais, toda semana. Semanais e comunhão diária. Nós estamos falando aí de uma criança que começou a comungar com 7 anos, gente? E a recitação do rosário também, diariamente. E aí ele tem umas frases assim, né, que é um raciocínio, uma sabedoria sobrenatural. Ele diz assim: assim como para viajar de balão é necessário descarregar o peso, também para a alma se elevar ao céu, necessita se livrar desses pequenos pesos que são os pecados veniais. É legal isso que você falou da família, Cris, porque quando a família não podia levá-lo, eles contrataram uma pessoa para levá-lo à igreja, né? Todos os dias. E, obviamente, ele conseguiu converter essa pessoa. Não, e o mais interessante é que essa pessoa era de uma casta hindu, eu vou lembrar. Interessante porque esse empregado da família, né, que era quem acompanhava ele na missa diariamente, era de uma casta hindu, era de uma outra religião totalmente diferente. E ele comenta que, assim, ele se converteu ao catolicismo pelo exemplo que era o Carlo. Não só porque, imagina assim, né, ele saía de casa, o Carlo já no ouvido dele, né? Não, porque Jesus, e Jesus, vamos encontrar Jesus, e Jesus tá lá e tal. Aí ele saía da missa, e engraçado que, assim, né, uma outra coisa também, já aproveitando que chamou a atenção, é que ele se preparava para a missa, né? Então, assim, ele chegava mais cedo para ele fazer um momento de oração e adoração para ele se preparar para a missa. Aí ele vivia a missa e ele ficava mais um pouco em ação de graças para agradecer aquela missa que ele participou. E muitas vezes a gente vai com tanta pressa, né? A gente vai tão corrido assim, chega em cima da hora, correndo para não chegar atrasado, e sai, não lembra nem que a gente vive em comunidade, né? Não olha para cara de ninguém, sai correndo, obrigado, o almoço, correu, tal. Então, assim, é um outro exemplo que ele também faz a gente refletir, né? O valor que a gente dá para a Santa Missa, né? Eu achei realmente muito bonito isso e até trazendo pra mim, porque eu realmente é uma coisa assim que eu não paro pra fazer, sabe? De me preparar pra missa, realmente fazer uma oração. Chegou na igreja, sabe? Se recolhe um pouquinho, fica em silêncio, né? Jesus tá ali, já vai conversando com ele, né? Pra gente ir entrar no clima e viver a missa de uma forma extraordinária. E ouvindo vocês falando, tem 2 pontos, né, que eu gostaria de trazer, de quando o Marx e a Cris falaram, né, que ele se incomodava porque as pessoas se dedicavam e se esforçavam a fazer tantas outras coisas, ir a show de rock, né, tantas coisas veniais relacionadas aos nossos prazeres mundanos e não se esforçavam, né, para ir à igreja. E ele falava, né, Jesus hoje em dia é tão acessível, ele está em todas as igrejas. E há 2000 anos atrás, as pessoas que queriam ver Jesus viajavam dias, viajavam quilômetros, né? E a gente fala assim, a nossa vida, que é tão confortável, ela é tão prática, né? E o quanto isso muitas vezes nos prejudica, né? Esse conforto, né, nos afasta, nos traz uma acomodação, né? A gente fala que a gente é uma geração muito soft, porque a gente não precisa se esforçar a nada, né? E a gente não consegue valorizar essas facilidades que a gente tem.
né? Então, assim, Jesus está tão acessível em cada igreja. A gente tem praticamente uma igreja católica em cada bairro, né? E a gente se esforça mais para ir a uma festa, a gente se preocupa com, né? Eu tenho uma festa semana que vem, desde agora eu já estou pensando com que roupa que eu vou, né? A gente se prepara mais para ir à festa do que para ir à missa, né? A gente não está preocupado, que horas que eu vou semana que vem na missa, né? Como que eu vou semana que vem na missa? A gente se preocupa com tantas outras coisas, né? E isso é uma reflexão bastante interessante que a gente pode ter, né? O que é prioridade para nós hoje, né? O que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida. E também, assim, vocês comentando, a gente pensa também que, assim, a evangelização não é só falar, né? A gente já falou isso também em outros episódios, mas ele deixa muito claro isso, que ele falava de Jesus, sim, mas as pessoas não eram convertidas pela fala dele, mas porque a fala dele era vivida na prática, né? A vida dele, a maneira que ele tratava as pessoas, né? Todo mundo fala que ele era um menino alegre, muito amoroso, né? E que acolhia todo mundo, ele não fazia distinção, ele não discriminava ninguém. Né, tem um fato que assim, ele era uma criança muito humilde, né, um adolescente muito humilde. Ele fazia questão de, na família dele, quando sobrava alimentos, após cada refeição, ele colocava nas tigelinhas e levava o pai e a mãe para distribuir, né, esses alimentos na rua, distribuir cobertores e vestimenta para aqueles que precisavam. Né? Então, assim, ele é um verdadeiro exemplo de que a evangelização tem que ser vivida no nosso dia a dia, além das palavras, né? É o testemunho, né? E é o testemunho vivo, né? Né? Como ele evangelizou a mãe dele. Não foi ele falando lá, mãe, vai pra igreja! Mãe, vai pra igreja! Mãe, você tem que ir pra igreja, né? Que a Tati falou, né? De como ela também conseguiu evangelizar. Que não é a gente falando, a gente exigindo, né? Mas a mudança tem que partir primeiro da gente, né? E através da nossa mudança, das nossas ações, isso fala mais do que as próprias palavras, né? Isso, Dani, só pegando o seu gancho de Jesus estar acessível, né? Acho que foi uma questão que a pandemia nos trouxe, né? Quando estávamos todos fechados, trancados no verdadeiro isolamento, eu ouvia tantas pessoas falando que falta da Eucaristia, que falta da missa, não vejo a hora de voltar, né? E agora muitas igrejas já abriram e muitas pessoas não voltaram. Né? Exatamente. Então, assim, esse Jesus está disponível para nós ali, né? E o quanto nós buscamos. Hoje, com a graça de Deus, a gente tem que chegar na missa um pouquinho mais antes, pelo menos aqui na nossa paróquia, né? A paróquia que a gente frequenta. Porque tem o limite de pessoas e o portão fecha. Eu dei glória a Deus por isso, porque agora eu chego na Santa Missa 20 minutos antes. Porque senão a gente vai em cima da hora mesmo, a gente acorda em cima da hora, chega ali, né, a missa já começou muitas vezes, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu chego 20 minutos antes, dá tempo de rezar bem o terço da misericórdia, ou ali, né, o pessoal tá rezando o terço mariano, e a gente consegue contemplar, e a gente consegue ofertar, né, ali as pessoas, os nossos desejos, os nossos sonhos, na Santa Missa, que é o maior sacrifício, e isso faz toda a diferença. Para nós vivermos ali uma missa, né, bem vivida, fica redundante. Para nós. É bem isso mesmo. É que nem a determinada determinação, gente. É viver bem vivido. É isso. E eu tenho para mim que para Carlos Acutis a missa não era um mandamento a ser cumprido, né? Ir à missa aos domingos. Não era só isso. Porque ele é o extraordinário no ordinário. Ele ia todos os dias. E lendo a biografia dele, a história dele, a gente percebe, assim, dá para sentir o incômodo dele em relação à Eucaristia perante as outras pessoas. Então ele se incomodava da igreja vazia, ele incomodava das pessoas não conhecerem verdadeiramente Jesus e a Eucaristia. E aí as ações dele me apaixonam, né? Assim, eu amo o agir dele sobre aquilo que ele sentia. Então ele sentia, caramba, né? Tipo, as pessoas não têm esse conhecimento pela Eucaristia. O que eu vou fazer? Vou ajudar na catequese. Porque ali começa o entendimento da Eucaristia. Ele se dispõe a ser um catequista. E nós estamos falando de uma vida, gente, que veio a falecer jovem. Quanta coisa ele fez entre a fase criança e adolescente. Ele se dispôs a ser catequista porque ali ele entendeu que ele poderia ajudar as pessoas no milagre da Eucaristia. Então, essa relação dele, o respeito, o amor pela igreja, pela Eucaristia é algo extraordinário. Para dar um exemplo ainda maior disso também, né? O pai dele chegou a oferecer para ele uma vez uma peregrinação, né? Para Jerusalém.
E aí ele tava empolgado, imaginando que pro Carlo isso seria sensacional, né? Falou, poxa, imagina ter a oportunidade de fazer essa peregrinação e tal, não sei o quê. Aí ele simplesmente falou pro pai, não, quero não, valeu. Tipo, obrigado, pai, obrigado. Eu não quero ir onde Jesus passou 2000 anos atrás. Eu quero ir onde ele tá hoje. E pra ir onde ele tá hoje, encontrar com ele hoje, eu só preciso ir na missa. Tipo, eu não preciso ficar rodando Jerusalém inteira, né? Então, assim, né? Segura o menino, né? É impressionante. E como a família tinha esse poder aquisitivo assim, eles viajavam com certa frequência. E de todas as vezes que a família viajava, quando ele tinha que ir, né, na verdade acho que era sempre, né, que ele precisava ir, ele fazia questão de contribuir com roteiros de peregrinação. Então ele não ia para qualquer lugar, ele queria escolher um lugar onde tivesse um sentido para a fé dele, né, então isso é fantástico. E aí, só para reforçar, tá? Uma coisa que me ocorreu agora, mas só para deixar bem claro. Né? A gente tá aqui há 20 e poucos episódios, né? Dizendo e mostrando que a santidade é para todo mundo. Então a gente já falou de santo que era místico, santo que era no ordinário e no trabalho. Santo casado, santo celibatário. De todos os tipos, homem, mulher, a gente tá falando. E às vezes a gente fala de santidade, né? A gente apresenta a vida de um santo ou beato e muitas vezes está distante, né? Aquela coisa. E a gente está tentando cada vez mais aproximar isso de nós, né? Ou seja, mostrando que a santidade era para todo mundo. Então a gente quis começar, por exemplo, esse nosso trabalho aqui, esse nosso apostolado, com Chiara, que era uma jovem também do nosso tempo, da nossa época. E pra gente também é muito bom falar de Carlo Acutis hoje, por quê? Porque a gente tem a oportunidade de falar de um santo, gente, que jogava PlayStation. Sabe? Tipo, tudo bem, acho que provavelmente o Vaticano relevou isso. Ele poderia ter jogado Xbox, mas foi jogar PlayStation. Tudo bem, vamos desconsiderar. Mas você vê um santo que tem foto na internet dele vestido de Homem-Aranha. Fala pra mim, qual beato você conhece que tem foto de Homem-Aranha? Então, assim, se você tá achando que a santidade ainda não é pra você, você tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Meu, essa parte, assim, é uma das coisas que mais mexeu comigo, né? Um dos meus episódios favoritos é o de Chiara, né? Isso já é uma declaração pública. E, Carlos, esse episódio de hoje não tá atrás, tá em pé de igualdade. Como a vida deste jovem, ela é algo acessível, palpável, assim, nos faz entender verdadeiramente que santidade é um caminho possível. Porque ele viveu o extraordinário do céu aqui na Terra, na vida dele. E eu tenho um fato para contar, assim, que estudando a vida dele, eu fui compartilhar algumas coisas com meu filho Gabriel, ele tem 8 anos. O meu filho Gabriel ficou extremamente encantado pela vida de Carlos Acutis. Ele tem um altarzinho no quarto e ele falou, mamãe, assim que sair a imagem, compre uma para mim. Então eu fui contar, nossa, ele vestia roupa de super-herói, filho, ele adorava Homem-Aranha. E eu fui mostrando fotos, o Gabriel foi ficando encantado, tipo, ele encerrou a nossa conversa dizendo assim, agora, além de Santa Terezinha, eu tenho outro amigo no céu, que é o Carlos. Ele se identificou demais com a história, porque ele falou, então pode ser santo jogando videogame. Tipo, claro que não o dia inteiro, né, filho? Vamos colocar aí um limite, porque assim, o Carlos também, né, servia na igreja, fazia outras coisas. Então, ele entendeu que ele pode amar os super-heróis ali e tal, jogar um videogame. Carlos também era um pouco tímido, então o Gabriel se identificou um pouco com essa timidez, mas é um caminho possível. Se uma criança de 8 anos entendeu isso, tipo... Ela tá querendo dizer assim, gente, se você não entender, pelo amor de Deus. Para tudo, gente. Não, esse episódio tem que fazer sua vida ser diferente, não dá. E o que a gente reflete vendo a vida dele, né, Cris, é essa questão mesmo desse caminho de santidade ser simples, né? Quando eu li lá que foram mexer nas coisas dele, ali nos computadores, não tinham nada, gente, não tinha nada. Nem um site de fofoca tinha, né? Nem um sitezinho que não fosse, né, contribuir para a santificação dele. Aí eu parei e falei, cara, quando eu morrer, o que a pessoa vai fuçar a minha vida aqui, gente? Né, a gente começa a pensar essas coisas, rever o que nós temos visto, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido e como nós temos trilhado esse caminho de santidade. Porque se nós estamos em busca desse caminho de santidade, eu pensei assim, ó, o que vão falar que eu fiz? Que eu evangelizei? O que eu fiz, né? Meu Deus, que legado que eu deixei? Então, é uma boa reflexão. Mais um conselho. E é aquilo que a gente fala, né? Você ser santo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então não é que eu sou santo quando tem alguém me olhando, né? Então deixa eu me vestir aqui de santo pra... Não, gente, assim, o menino tava sozinho no quarto dele, com o notebook dele. O que ele fazia? Ele criava o sitezinho dele lá, onde ele vai fazer
toda a exposição dos milagres eucarísticos. Ele estava lá, ele estava fazendo o quê? Pesquisando, né, uma série de coisas. Então a gente fala assim, claro, isso tudo com sabedoria, com temperança, né? Também, quando a gente traz isso aqui para vocês, a gente não está falando ninguém corra agora, entra ali no Carmelo, porque o Carmelo é fábrica de santo, né? Então corra lá, entra no Carmelo descalços, ou então você, menino, faz o corte aqui de São Francisco de Assis, né? Faz a auréola aqui de São Francisco. Não, a gente tá falando assim, ó, seja santo no teu dia a dia, no teu ordinário, entendeu? Então, assim, jogando PlayStation, se vestindo de Homem-Aranha, mas sendo santo, né? Fazendo do seu dia a dia, das suas ações, tudo isso em prol da santidade, né? E uma frase bonita dele também que me chamou a atenção, a Cris já trouxe uma aqui, vou mandar outra agora, pra gente ir fazendo essa troca. Eu tenho uma frase, mas ela não é bonita não, mas ela é forte. Deixa eu falar a minha segura aqui, você coloca a sua. Segura aí, Nós vamos falar a mesma frase, que nós estamos aqui, ó. Diga aí. Um olhando pro outro aqui, a gente pode agora, isso é mais fácil, né? Mas a frase dele, assim, que eu olhei, assim, e eu peguei muito pra mim, né? Pensando e fiquei... Tô degustando essa frase ainda, assim, né? E tentando... Estou degustando essa frase. Ruminando, né? Pra falar a palavra exata, né? Tentando fazer ela descer, assim. A tristeza é um olhar voltado para si mesmo. E a felicidade é um olhar voltado para Deus. Oi? Vamos ruminar junto com o Marcos essa frase. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei olhando, assim, né? Pra frase, aí eu li de novo, Porque quantas vezes a gente fica só olhando pro nosso umbiguinho, né? Tipo assim, a nossa vida, o eu, e a gente não coloca Deus no lugar que ele tem que ser, né? É só o primeiro mandamento, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é sobre algumas, não é sobre aquelas mais bonitas ou mais... É sobre todas, né? Então eu fiquei olhando e eu tô vivendo essa frase por partes, né? Palavra por palavra, repete, eu quero que o dia faça novo. sentido. A frase é: a tristeza é um olhar voltado para si mesmo, e a felicidade é um olhar voltado para Deus. E Quem disse isso foi um menino de 15 anos, tá? E na verdade só existe um caminho para a santidade, né? E ele fala, né? Ao ficar diante de Jesus na Eucaristia, as pessoas podem se tornar santos. E eu trago isso muito para minha vida hoje, né? Assim, ele se confessava semanalmente. Eu tô tentando me confessar, mais ou menos, né, gente? Que a gente fala que a gente dá quais são as prioridades, né? Eu estou nessa, eu vou me confessar hoje, mas sempre acontece alguma coisa que a gente acaba priorizando e não vai, né? Já faz umas 2, 3 semanas que fala, não, esse final de semana eu vou me confessar. Mas aí surge algum outro compromisso e a gente... E aí, assim, essa frase... A gente busca ser melhor. Fala assim, gente, eu tenho que ser uma melhor mãe, eu tenho que ser uma melhor pessoa, eu tenho que buscar humildade. Mas a gente sabe que por nós mesmos nós nunca iremos conseguir. A gente fala de santidade, mas a gente fala, por nós mesmos a gente nunca vai alcançar a santidade. Que só existe um caminho, que é através da Eucaristia. Porque a Eucaristia é Jesus em nós que vai nos dar esta graça, porque por nós mesmos a gente não vai conseguir nada, né? Então, essa frase, assim... Resumindo, né, tudo de como... Por que ele foi santo, né? Ele recebia Jesus todos os dias. Por que ele exalava essa santidade? Ele recebia Jesus todos os dias. Não dava nem tempo, assim, né? A pilha não descarregava. Né? Assim, como um alimento demora para ser digerido, né? Assim, ele recebia Jesus, ficava ali, quando estava acabando, ele já recebia Jesus de novo. Né? E assim, a receita, o passo a passo pra gente já está descrito, né? Cabe a cada um de nós agora assumir, ter essa decisão e buscar isso, né? Ter essa determinada determinação que tanto nos falta. E aí a frase que eu falei que é forte, o Marx está ruminando, né? Ruminando aquela e eu estou ruminando essa que é assim. Se preparem. Todos nascem como originais, mas muito morrem como cópias. E a gente está copiando a quem, pelo amor de Deus? A gente está copiando a quem? Perfeito, Dani, a sua colocação que fala da Eucaristia, porque o diretor espiritual dele chegou assim, entendeu que ele ia ser santo, quando ele disse assim, eu já consigo fazer adoração sem me distrair. Com certeza foi uma das coisas que mais me tocou, porque, gente, eu me distraio no terço da misericórdia. No terço da misericórdia, um terço que leva 5 minutos. Que leva 5 minutos, eu consigo me distrair. Eu consigo me distrair numa Ave Maria. E ele conseguia já, né, fazer adoração sem se distrair. Então, realmente, é um caminho, é a guia ali, é o guia para a vida santa.
E eu não sei, gente, como é que a gente faz? Sanguínea, eu aqui total, pra não se distrair, pra não ter ansiedade. A gente começa a ver Maria e não sabe nem como termina, né? Aliás, A gente só percebe que terminou a Maria e está no amém. Peraí, mas e o que eu falei alguma coisa antes disso? você falou tudo, Dani, que é Deus, é a graça. Eu acho que a gente, muitas vezes, né, a gente se esquece dessa questão de que é pela graça de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir, né? É Deus, é a graça. E como buscar essa graça de Deus diariamente? Confissão com mais frequência. Eucaristia. Eucaristia. E a Virgem Maria? Gente, demorou, né? Isso aí não tem o que falar. A gente tá mais que claro. 23º episódio nós estamos. E essa devoção à Santa Virgem Maria não é rezar o terço por rezar, não é rezar a Ave Maria por rezar. É ter a devoção e acreditar que ela é o caminho que vai nos levar, né? Então, assim, demorou. Né? Se o Gabriel com 8 anos entendeu, né? Demorou, a gente tem que entender. E não é só entender, gente. Eu e meus conselhos, que hoje tá demais. Não é só entender, é começar a praticar, né? Hoje eu vou fazer. Que tem uma grande diferença, né? Porque a gente sabe, e por que a gente não faz? Eu tô falando isso pra mim, gente. Eu sei que eu precisava me confessar, eu sei que eu preciso ser mais rezada texto todo dia. Eu sei. E por que eu não faço? Porque vem as tentações, né? Porque o inimigo tá ali, porque o inimigo não jamais quer que a gente se aproxime. O inimigo não quer a nossa mudança, o inimigo não quer a nossa conversão verdadeira. Então vai vir tentações, vai vir muitas coisas para tirar a gente desse caminho. E a gente só vai conseguir enfrentar isso se a gente tiver uma intimidade, se a gente estiver protegido lá com Nossa Senhora e com Jesus, né? E o que fica muito claro, Dani, para encerrar que eu tô falando já, é essa questão da Eucaristia. Eu vou bater na tecla da Eucaristia, porque Carlo, é isso, é a Eucaristia. Tantas pessoas a gente vê hoje, você segue pessoas que você vê que são de missa diária. Sim. E como elas conseguem dar conta de 5 filhos, casa, né? Como conseguem? Só comungando todos os dias, gente. Só comungando todos os dias, né? Você segue uns povos aí do babado. Sigo. Então, são e é a minha meta, né? O bom de ter referência, porque assim, você coloca, ter pessoas como referência também são importantes, porque você vê que é possível, né? Assim, não é, por que só o Carlos conseguiu? E assim, o Carlos é um santo de hoje, gente, não é de 100 mil anos atrás. Então, assim, colocar essas pessoas como metas, pessoas reais como metas, é você falar assim, se ele consegue, também eu posso conseguir. Né? O que falta para eu conseguir? Então, vamos consertar isso, porque eu também quero chegar lá. O primeiro passo é começar, decidir. Vai cair? Vai cair. Caiu, levantou. E essa questão da Eucaristia diária, o que tem que ficar claro para você é que a partir do momento que você começar a comungar Jesus diariamente, é esse Jesus que vai te dar a força para você continuar. Então não adianta pensar assim, eu vou agora e tá tudo bem, vou na missa no domingo e vou começar, e aí cai. Aí não fui na terça, aí não fui na quarta, aí desistir. Não pode desistir. Tem que recomeçar, tem que retomar, tem que buscar. É uma luta, gente. A cada dia. E no fim é isso, né? Acho que as respostas para os nossos questionamentos é o nosso distanciamento da Eucaristia mesmo, porque Carlos dá essa resposta, né? E uma das frases dele, que é título de um livro, é Eucaristia, minha estrada para o céu. Ponto. Não tem outra coisa, é isso. Caminho para o céu é a Eucaristia. E quando a gente estava falando das frases dele e tal, uma das frases que mexeu tudo aqui dentro também é: a Virgem Maria foi a única mulher da minha vida. Gente, é impossível assim não relacionar essa frase com a vida de castidade hoje, né? Principalmente da nossa juventude. Imagine o que é nós termos hoje jovens meninos ouvindo esse podcast e ter isso como meta. A Virgem Maria é a única mulher da minha vida, até o casamento. Depois do casamento, essa é a Virgem Maria vai continuar sendo a mulher de sua vida. Mas assim, ter como meta de castidade, né? Da virtude da castidade também. E quem dera as meninas poderem falar, São José é o único homem da minha vida. Porque para um jovem, quando vão vasculhar lá o computador dele, e aí a gente pergunta, né? Se vasculharem os nossos celulares, achar, né? Nosso computador, o que vai achar? Né? A quem nós estamos copiando? Essa reflexão que a Dani fez no final da frase de Carlos é linda. A quem nós estamos copiando? E Carlos tinha como modelo, quem era a inspiração dele? São Francisco de Assis, né? Virgem Maria, Eucaristia, mas quem ele olhava e falava, nossa, tipo, santidade é possível,
Foi São Francisco de Assis. E hoje o corpo dele tá ali lado a lado com São Francisco, gente. Imagina, a gente que tem nossos santos devotos, a gente vai ouvindo os podcasts, estudando, conhecendo. Imagine um dia nós termos a graça de sermos enterrados do lado daquele que foi o modelo da nossa vida. Tipo, ao lado de quem você quer estar enterrado? É muito louco. Inclusive, assim, era Nossa Senhora de Fátima e São Francisco de Assis, que eram os modelos e os guias dele, né, da vida. E aí, realmente, hoje, se você for no Santuário de Fátima, né, lá em Fátima, Portugal, você vai ver que lá no santuário, o que que tem? Tem uma foto de Carlo, tem a mochila dele e tem o terço que ele rezava o rosário todos os dias. Porque a devoção foi tamanha que ele foi honrado, né? Deus o presenteou, aqui, ó. A tua foto tá estampada aqui, ó, sabe? No manto de Nossa Senhora, sabe? E uma das coisas que ele pediu pra mãe dele, né? Quando ele tava doente, né? Já sabendo aí que queria morrer, foi que ele fosse enterrado em Assis. Então a única coisa que ele pediu pra mãe, e me chamou muita atenção, assim, né? Esse processo, né? Dele... Porque foi uma doença muito fulminante, né? Ele morreu de leucemia, foi uma coisa muito rápida. Deus revelou a ele que ele ia morrer. Então, assim, antes dele ter o diagnóstico da doença, antes dele estar, de fato... sofrendo, né, as dores da doença, ele já tem vídeo dele na internet falando que ele sabia que ia morrer. Então você vê, Deus já revelava isso. E o que me chamou a atenção, que às vezes a gente não medita, né, sobre a morte, mas o que eu tava pensando é assim, até numa coisa que ele falou aqui quando ele já estava doente, eu não quero antecipar muito essa parte dele doente, mas foi uma parte que me chamou muita atenção, é que ele falou que ele não estava triste por morrer, porque ele sabia que ele não tinha desperdiçado nenhum minuto da vida dele com nada que não agradasse a Deus. Então, tipo, Ai, Jesus. Pausa para os comerciais. Porque ele via na morte a oportunidade dele entrar na vida eterna. E ele falava, né, quando ele estava no hospital, falava para a mãe, para as enfermeiras, assim, que ele não queria passar pelo purgatório, ele queria ir direto pro céu. Então, ele fez tudo para isso, entendeu? Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente se conforma com o purgatório, né? Ah, não, purgatório pra mim já tá bom. Se chegar no purgatório já tá bom, né? Não, já beleza, né? Tipo, fugir do inferno já tá ótimo. Não, gente, a meta é o céu, né? Então ele fez de tudo pra isso, pra chegar no céu. E eu fiquei muito com isso, assim, sabe? Tipo, de fato, o céu é a meta real? Se eu tô fazendo o que eu tenho que fazer pra chegar lá? Porque às vezes não adianta colocar uma meta e sair correndo Ou pro só outro falo lado, da né? boca pra fora, que a meta é o céu, oposto, fotinho, bonito, amigos né? do céu. E não tinha um plano B pra ele, né? Ele não tinha, a meta é o céu, mas se der, chegando no purgatório já tô bem. Não, meta é meta, gente. Meta, a gente tem que cumprir a meta. E esse foi uma das outras frases dele, né? Das inspirações que mexeu muito comigo. A meta é o céu. Né? Quantas vezes eu vou até bater na minha cara, quantas vezes eu falo, não, tipo, se eu chegar no purgatório, tá bom. Gente, purgatório é lugar de sofrimento, purgatório é lugar de purificação, mas a meta é o céu. Então a vida aqui na Terra, ela tem que ser vivida de maneira mais plena dentro das nossas vocações para nós alcançarmos o céu. O cara que no leito de morte falou um negócio desse é porque ele tem plena consciência do que é o céu e o que esperava por ele. Pega mais essa frase então, ó. Nossa meta deve ser o infinito, não o finito. Infinito é nossa pátria. Sempre nos esperam no céu. Topzera, como diz os jovens, puxando o gancho dos jovens da outra frase que a Dani falou da cópia, ele copiava São Francisco de Assis, né? E aí eu lembrei do que nós conversávamos há dias atrás. Eu tenho um santo de devoção, eu copio esse santo de devoção, eu sei a história desse santo de devoção. Ele copiava tanto São Francisco que um dia ele deu o único tênis que ele tinha. A mãe queria comprar outro tênis para ele. Ele falou, mas mãe, eu já tenho um tênis, para que a senhora vai comprar outro? E aí um dia ele saiu, viu um morador de rua descalço e ele deu o próprio tênis dele. E aí eu também fiquei pensando, né, em vocês jovens, em nós, assim, essa questão de como a gente quer ter coisas materiais, né? Várias calças, vários tênis, várias sapatilhas, várias sandálias, várias bermudas, e da marca, e da moda, e quanto mais melhor, né? Outro conselho, vamos nos desprender um pouco dessas coisas materiais. Será que é necessário tanto mesmo? Será que é necessário tanta maquiagem? Tanto batom? Tanto rímel? Será que é necessário tantos tênis? Tantas rasteirinhas? Será que é necessário? Né? Essa reflexão vem para mim e eu deixo para vocês também hoje. E essa reflexão, ela é tão profunda que, assim, a família dele, ele tinha condições na família de ter 50 pares de tênis, mas ele sempre soube lidar com o essencial
Ele então tinha um que era o essencial, que ele precisava. E quando ele saiu às ruas, ele deu exatamente o que ele tinha. Tipo, foi a oferta da pobre viúva, né? Que deu tudo o que tinha. Então ele tinha o tudo. É o meu par de tênis, tá aqui, toma. E ele voltou para casa naquele dia descalço, né? Então é entregar o tudo mesmo. Era o tudo dele naquele momento. É uma entrega... Sim. Eu vou dizer sempre extraordinária. Ele copiava São Francisco, Cris, mas é bom, assim, eu deixar claro nesse episódio, gente, que eu não tô falando pra você doar todas as suas roupas, né, e ficar com uma roupa só. Se você quiser, tudo bem. Mas vê isso o que a Cris falou, né, o essencial. O que é o essencial? Será que você não tá ultrapassando? Será que... É essa questão, né, vai falar assim, agora também eu vou doar tudo, né? Não, você tem que ver, você trabalha, você precisa de pelo menos 2 pares de sapato, você precisa, né, você tem as suas necessidades, mas dentro daquilo que são as suas necessidades, o que você pode, talvez, abrir mão hoje, né? É essa a reflexão. Não, e até porque a gente também não pode cair porque tem a moda, né, do desapego aí, do minimalista, né? Então, assim, são coisas diferentes. Não adianta você ter um tênis só, mas o seu coração não ser humilde. Boa, né? Não é? Então, assim, de que vale você ter um tênis só, né? Eu tenho só uma casinha com um sofá, com não sei o que, mas o seu coração não é de humildade, não é, sabe? A sua vida não exala aquilo. Aí você tá sendo só uma moda, é só o externo, né? Não é algo interior. Porque hoje tem essa moda, né? Você mora numa casa pequenininha, você tem só uma coisa, né? E aí vamos deixar então o Carlo Acutis falar um pouco melhor desse tema que vocês estão trazendo, e estão trazendo muito bem, mas deixa ele falar um pouquinho também sobre isso. Vamos trazer mais uma frase dele então. Por que os homens se importam tanto com a beleza dos seus corpos e não se importam com a beleza da sua alma? Por quê, minha gente? Por quê, minha gente? Porque a meta não é o céu. A meta é viver aqui na Terra. A meta é o que o outro tá olhando. A meta é o que eu vou... o que o outro pensa de mim. O que o outro vai ver. A meta não é o céu ainda, né? É isso aí. E falando até, retomando um pouquinho essa paixão e essa devoção toda que ele tinha, né, pela Eucaristia, a gente já citou aqui, mas é importante também que você acesse, eu vou deixar na descrição do episódio, o site que ele criou. Então, assim, ele criou toda uma exposição para apresentar para as pessoas o milagre eucarístico, né? E a gente está falando de um santo, né, de um beato, que criou um site lá em 2002 começou, quando né? ele começou. Então, assim, a internet não estava bombando, tá? Não era criar o site, não era como a gente cria hoje. Um aplicativo, você entra lá, configura, arrasta e solta e tal. Não. Você já mostra, inclusive, a inteligência que ele tinha, porque ele era realmente... acima da média, né? Ele era conhecido como, assim, pelos especialistas, já diziam que ele era um gênio mesmo. Da informática na época, né? Tanto aí, então... que ele vai ser o padroeiro da informática, né? Da tecnologia. Exatamente. E aí, então assim, acessa, confira. Por quê? O que ele fazia, né? Ele foi pesquisando e catalogando todos os milagres eucarísticos. E aí, sempre que ele podia e tinha oportunidade, ele saía arrastando a família toda para visitar o local do milagre eucarístico, para ele poder fotografar e colocar nos painéis dele, né? Então, acho que a devoção que ele tinha começou a ir irradiando também para a família, né? Como a mãe fala, porque ela tinha que acompanhar ele, né? Um menor de idade, né? Não dá para sair explorando o mundo aí sozinho. E aí é engraçado que uma vez, né, nessa entrevista, ela tava contando, a mãe, né, que em certa vez a viagem lá, eles estavam chegando numa, tipo, era pra visitar bem a capelinha lá no alto da montanha, digamos assim, né, onde aconteceu o milagre, e eles estavam passando de carro por umas estradas de terra, no meio do mato, assim, muito estranho. Aí ela, tipo, Carlo, pra onde você tá me levando, né, tipo, aonde que é esse lugar? Porque, meu, se o carro quebrar aqui, ferrou ele. Tipo, ele com aquela certeza de Deus do céu, né, ele, que, mãe, relaxa, tipo, é logo ali na frente, sabe, tipo, aquela coisa, tipo, mãe, você tá pensando em problema, não vai dar nada errado, cara. Eu tô fazendo aquilo que Deus me manda, né? Eu tô obedecendo o chamado de Deus. Então ele criou esse site onde é uma mostra, quase que um museu dos milagres eucarísticos, né? Vamos dizer assim. Então museu virtual. Museu virtual. Então é muito legal. E aí vá conferir, olha, lê os painéis, são PDFs, né? Dá pra você é bem legal, dei uma aprender olhada. Bastante. É muito louco, né, gente? A gente consultar um material do próprio santo nas redes sociais, tipo, de autoria dele. Diferente da gente pegar um livro de Santa Teresinha que ela escreveu por outra pessoa, né? Ou então escrito pela própria Santa Teresinha, mas no ano de 1800 lá. E tipo, e consultar agora ali, ó, no YouTube, um material ou no Google feito pelo próprio santo. É muito louco. E sabe o que isso me faz pensar? Que assim, ele usou a habilidade que ele tinha.
E assim, qual é a habilidade que cada um de nós tem? Que a gente pode... eu não manjo nada de informática, o pessoal sabe aqui que eles que vão me ensinando o que eu vou fazer, que eu tenho que fazer. Mas assim, a gente pode servir a Deus e falar de Deus, evangelizar, usando as nossas habilidades, né? O Carlo, ele usou a habilidade que ele tinha, porque ele gostava, né, de internet, de informática. Mas se você gosta de pintar, faça os seus quadros, né? Se você gosta de cantar, cante então. Então, assim, existem muitas possibilidades, né? A gente não precisa ser só uma coisa, né? A gente não precisa só saber de tecnologia. A gente pode servir a Deus, a gente pode ser santo, a gente pode evangelizar, cada um dentro da sua habilidade, né? Seja original, né? Como ele falou. Seja original. E se você acha que você não tem dom nenhuma, habilidade nenhuma, vá rezar, amado. Vá ser intercessor. Evangelize o porteiro, tá disponível a todo Evangelize mundo, o porteiro também, né? Porque era o que ele fazia. Evangelizava todo mundo que ele encontrava. O motorista, tal. Tem gente que gosta de falar mais, fale mais. Tem gente que não gosta de falar, escreve, né? Tem muitas possibilidades. Tem uma frase do Papa Francisco, em 2018, sobre o Carlos. E tem a ver com esse mundo digital aí. O Papa diz assim: é verdade que o mundo digital pode expor-te ao risco de te fechares em ti mesmo e de isolamento ou do prazer vazio. Mas não esqueças a existência de jovens que também nessas áreas são criativos e às vezes geniais. É o caso do jovem venerável Carlos Acuti. Deixa a pausa aqui. É utilizar tudo para dar glória a Deus, né? É você utilizar de tudo para dar glória a Deus. E também foi bonito ver que realmente assim, ele tinha essa conexão toda com Jesus, com Maria, com São Francisco, mas também com a igreja, né? Ele tinha uma profunda sintonia com a igreja. Assim. Então, a gente é católico por quê? Só também uma dica aí, né? O conselho, como a Tati está inspirando todos nós hoje. A gente não é católico porque a gente diz que sou católico. Não é o falar, né? A gente é católico quando? Quando a gente vive a doutrina que a igreja nos ensina. Então ele falava assim, uma das frases dele, né? Julgar a igreja é julgar a nós mesmos. Então ele sempre buscava, né? Tá ouvindo o que Deus falava, tá próximo de Jesus, de Maria, de Nossa Senhora e conectado com a igreja. Então ele fazia disso uma forma dele se santificar também, né? Seguindo tudo que a igreja orientava. Porque imagina, em 2000 anos, gente, a igreja já estudou, já aprofundou muita coisa, né? Então, assim, a gente pode, através dessa obediência, né? Ou seja, é o checklist padrão dos santos que a gente vai falando, né? Você vê, Maria, Eucaristia, Jesus, confissão. Missa, confissão, a obediência, a humildade. Determinação. Ele tá dentro do checklist padrão aí dos santos, né? E falando um pouco também dessa parte dele ser beatificado, dele ser canonizado, nessa entrevista com a mãe, eu gostei muito de ler essa entrevista, né? Porque imagina, a mãe, né? Uhum. Imagina tudo que ela viveu ali, vendo o filho dela passar por tudo isso, né? E aí ela comentou de um sonho que ela teve, não sei se vocês viram esse sonho, que na entrevista, né? O entrevistador perguntou, né? Tipo, como que ela recebeu essa notícia dele ser beatificado e tal? Ela falou, a gente ficou muito contente com a notícia, mas pra ser sincero, a gente já esperava. Porque há alguns anos eu tive um sonho e o próprio Carlo apareceu em sonho para mim e me falou: eu serei beatificado logo, e pouco depois canonizado. E aí, na última semana de vida dele, quando ele já estava no leito de morte ali no hospital, né, a mãe teve um outro sonho com São Francisco de Assis, que era o santo padroeiro dele, e São Francisco falou para ela: o seu filho Carlo morrerá muito em breve, mas o fará sendo considerado muito alto na igreja. Tô arrepiada. Então, Todo mundo arrepiou agora. Então, assim, a mãe dele já tinha essa certeza, né? Porque, primeiro, ela viu, ela viveu, ela sabe ali tudo o que aconteceu. E, além disso, ele apareceu para ela em sonho para contar isso para ela, né? E depois, ela teve até um outro sonho, onde ela contou, né? Que a visão que ela teve em sonho foi assim, né? Então, eu vi o Carlo em uma igreja muito grande, no alto, perto do teto. E eu não entendi naquele momento. Claro que agora sim, a sua morte, a sua doença, a sua vida curta, tudo foi planejado por Deus. Deus escolheu Carlo como exemplo para os jovens desse período na história. Gente, vou chorar. É o tempo todo a vida dele falando com a gente, né? Seja santo. E seja santo aí onde você tá. Eu não sei onde você tá, não sei onde você tá nos ouvindo.
eu não sei qual é a sua realidade. Mas Deus te quer santo nessa realidade aí que você está. É nessa família, é nessa paróquia, é nessa terra que você está pisando aí, tá? Deus não quer nada diferente disso, tá? Então você não precisa, não, eu só vou ser santo quando eu fizer tal coisa. Não, você pode ser santo hoje, né? Como o Carlos foi. O padre que conviveu com ele desde criança, em uma das entrevistas disse: há meninos que o Senhor chama desde pequenos. Então ele já tinha essa santidade, né? Ele era o eleito de Deus. E a gente falou da mãe, né, no início, que não era católica praticante. Só fazendo uma ressalva aqui, hoje essa mulher percorre o mundo para falar do filho. Imagine o que é você receber no seu país, na sua cidade, na sua paróquia, sei lá onde for, a presença da mãe de Carlos. E hoje essa mulher é aquela que evangeliza fervorosamente sobre tudo aquilo que o filho dela ensinou para ela. Volta aí a parte que o Marx falou da igreja, que eu quero colocar uma coisa, né, sobre a igreja. A questão de nós amarmos a nossa igreja católica, né, porque hoje tem muitos católicos, eu sou católico, mas eu não concordo com isso da igreja. Eu sou católico, mas isso aqui na igreja, né, não, gente, eu sou católico e eu amo a minha igreja, que é riquíssima, e eu confio no que a igreja me fala. Né? Então não dá para você ser um católico e falar assim, sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Não dá. Nesse ponto, o que eu recomendo é o quê? Duas coisas importantes, tá? Se você não concorda com alguma coisa, beleza, amigo, amém. Não tem problema. O que eu recomendo é estude, tá bom? Então não tem problema não concordar. Isso é bom, porque não concordando com muita coisa que o mundo evoluiu e a gente ganhou muita coisa boa. Mas quando você não concordar com algo, estuda. Porque essa igreja já tem 2000 anos estudando aquele tema, né? Então não é uma coisa assim que você fala, bom, então alguém ali que tirou da cartola alguma coisa e pôs aí. Não, estude, que eu acho que muito provavelmente aí você vai ser convencido da verdade, né? É porque hoje em dia a gente vive num mundo que cada vez mais a gente tá crendo que não existe uma verdade, né? A gente é recomendado, assim, né? A gente recebe muitas vezes do mundo aquela ideia de que existem todas as verdades possíveis, tudo. A gente quer que todo mundo seja respeitado, tranquilamente. Cada um é um indivíduo que pode pensar por si. Mas quando você fala de um tema moral, você tem a igreja que você segue para te guiar. Então estude o que vai ser. E quando você também não concordar com algo, a recomendação é o quê? Reze. Sei lá, se ele não concorda com o seu pároco, tá bom, reze por ele. Então peça para a conversão dele, para que a verdade caia no coração dele e ele se converta. Se você descobriu uma coisa que de repente você viu que ele não está fazendo tão bem, com piedade, com muita calma, né? Com amor, misericórdia, vá lá e apresente para ele e reze por ele, né? É isso que a gente pede. E estudando, você vai conhecer melhor a igreja, né? E só conhecendo você vai ser capaz de amá-la. Ontem mesmo nós estávamos numa discussão em casa, e aí eu falei eu havia assistido um vídeo sobre a humildade, eu falei, e o padre falou, né? Tá com um problema? Conversa com Deus, né? Não vai falar, você tá com problema com a sua mãe. Aí você chega pra sua prima e fala, minha mãe é uma pessoa tão difícil. Isso você faz com que a sua prima pense mal da sua mãe e ainda faz com que a sua prima fique se compadecendo de você, o que é falta de humildade. Aí minha prima falou, mas você vai conversar com quem? Como assim? Eu falei, então, você conversa com Deus, né? E uma outra curiosidade da vida, né, dessa família, é que a mãe, ela, aos 44 anos, né, ela acha que por intercessão de Carlo, ela engravidou novamente, e aí ela teve 2 filhos, né? Foram gêmeos, e que eles também são muito religiosos, muito. E eles rezam o terço todos os dias, vão à missa diariamente, e ela acha que isso não poderia ter sido feito de outra maneira, senão pela intercessão do Carlo, né? Uma das coisas que eu encontrei aqui na pesquisa dele, que eu fiz sobre a vida dele, né? É que ele chegou a criar o que ele chamou de um kit para se tornar santo. Para se tornar santo, o que você tem que ter no seu kit, né? Na sua mochila? Ir na missa, diariamente, comunhão, terço, leitura da Bíblia, confissão e serviço aos outros. Então, se você tiver isso aqui, então, repetindo, vá na missa, comunhão, reze o terço, leia a Bíblia, se confesse e sirva aos outros. Esse é o kit para ser santo de Carlo Acutis. Falando em kit, né, a imagem dele é linda, né? A imagem dele, ele tá lá de calça jeans, tênis, camisa polo, e se eu não me engano tem até uma mochilinha nas costas também. Então entra muito nessa questão do kit aí mesmo, né? Estar pronto para o céu. Então, só a gente já vai, né, se aproximando aqui do
da morte e tal, mas só queria voltar antes e reforçar assim, essa questão dos milagres eucarísticos dele, né? O quanto ele tinha essa mão na massa mesmo, de ir lá e fazer. Quando ele entendeu que pelos milagres eucarísticos ele poderia alcançar mais pessoas e fazer com que as pessoas verdadeiramente acreditassem que é o corpo e o sangue de Cristo, e aí, se eu não me engano, acho que em 2 anos ele preparou tudo e estava pronto, né? Ele demorou uns 2 anos para reunir o material. Quando eu me aproximei desse assunto, eu fiquei pensando o quanto hoje, a partir desse podcast, nós estamos falando de um modelo para a juventude. É inevitável que a vida desse jovem mexe demais com a juventude, né? E os milagres foram em jovens, inclusive os milagres da beatificação dele. Então, o quanto nós podemos usar esse caminho dele, por que não manter vivo os milagres eucarísticos onde a gente está, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no lugar onde a gente participa? Por que de alguma forma não trazer para a nossa juventude esses milagres eucarísticos? Pô, vamos fazer uma rota de milagres eucarísticos mesmo aqui dentro da nossa igreja, vamos fazer os nossos jovens pesquisar sobre esses milagres, vamos batizar aí esse roteiro aí dos milagres, fazendo adoração nas nossas igrejas, levando esse amor à Eucaristia. Se deu certo com Carlos e dá certo ao longo da história da igreja, por que não vai dar certo na minha paróquia, na minha comunidade, né? Onde você está? Se você que é de grupo de jovens, ou se não está inserido em nenhum grupo de jovens, mas de alguma forma esse podcast está mexendo com você, peça a intercessão de Carlos Acutis, porque eu tenho certeza que ele vai mover o céu e a terra para que isso aconteça de forma rápida. Amém. Então, entrando aqui um pouco mais nesse período final, né, da vida de Carlos, ele teve uma leucemia muito severa, né, muito grave, foi muito rápida, inclusive, assim, do diagnóstico à morte dele, então foi uma doença fulminante, e como eu comentei, ele já sabia que ele ia morrer, né, isso foi revelado assim para ele, inclusive quando ele entrou no hospital e foi internado, ele falou pra mãe, ele falou, mãe, daqui eu não saio mais. Tipo, na primeira internação dele, ele foi internado e já falou, mãe, daqui eu não saio mais. Era bonito ver também, assim, como que ele ofertava esses sofrimentos, né? 2 coisas aqui que ele falou que são importantes, assim, né? Primeiro que ele colocou, né? Eu quero oferecer todos os meus sofrimentos pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Eu não quero ir pro purgatório, eu quero ir direto pro céu. Então, no sofrimento, ele ofertava tudo isso, né? Por Jesus, né? Pra que aquele sofrimento fosse, de alguma forma, amenizar tudo que Jesus sofreu também. Ele tentando se configurar a Cristo nisso também. E além disso... Pelos pecadores também, ele ofertava o sofrimento, assim, né? Como Santa Faustina nos ensina. E ele também ele tentava suportar esse sofrimento, sabe? Ele não fazia nenhum tipo de alarde e tal. Por exemplo, ele estava lá no hospital, né? E tinha todas as dores, né? E o tratamento em si, as enfermeiras entravam lá para fazer os procedimentos com ele, né? E a mãe sempre acompanhando ele ali. E aí ele procurava sempre minimizar esse sofrimento. Então, por dentro, ele estava sentindo, sei lá, não dá para mencionar, né? Só ele sabe o tamanho do sofrimento que ele estava. Mas externamente ele não deixava isso transparecer. E aí uma vez ele falou, né? Há pessoas que sofrem muito mais do que eu. E aí quando a enfermeira tentava perguntar como que ele estava, não sei o que, se ele queria que chamasse a mãe dele para ajudar ele em alguma coisa, daí ela estava dormindo, ele falou assim, não acorde a minha mãe, ela está muito cansada. E ela ia ficar mais preocupada se você acordasse ela. Então, ou seja, ele tentando suportar tudo aquilo ali, né? Essa questão dele oferecer o sofrimento, né, pela igreja, pelo Papa, pensa que na missa dele ali de beatificação, o Papa a qual ele ofereceu o sofrimento vai estar lá, se Deus quiser. Né? Bento vai estar ali, cara, tipo, participando da missa, por todos os sofrimentos que Bento sofria naquele momento da igreja, ele vai estar lá, participando da missa de um beato, né? Então, um jovem oferecer os sofrimentos pela igreja e pelo Papa, é um jovem que está inteiramente antenado com o que está acontecendo na igreja. Tipo, o Papa não é alguém distante, não é uma pessoa que está lá em Roma, longe da realidade dele. Não, é o chefe da igreja. É o cara que as intenções do coração dele, as intenções que eu tenho que rezar por ele hoje, vai interferir diretamente na minha fé aqui onde eu estou internado no leito do hospital. Então, com certeza ele sabia de todas as dificuldades, né, da igreja nesses tempos presentes, e ele ofertou o sofrimento dele ao Papa. E aí depois, né, desse sofrimento rápido, foram dias internados, né, e aí já veio a morte.
o enterro dele estava lotado. E é legal na entrevista da mãe, porque nessa hora a mãe começa a perceber que alguma coisa tá errada, né? Tipo, alguma coisa não tá muito certa. Tipo, ela começa a ver tanta gente no enterro que ela nem conhecia, nem fazia ideia de quem era, e começou a chegar no enterro alguns moradores de rua, gente que falava, nossa, seu filho me ajudou, fez isso pra mim, não sei o quê. E tipo, ali ela falou, nossa, né? Meu filho é de fato alguém diferente. Então, um enterro lotado, o quanto ele já demonstrava ali sinais de que, de fato, foi uma alma bem-aventurada, né? É tão legal eu ouvir você falar isso, porque eu vou pensando em algumas pessoas. Tem gente que eu convivo que eu falo que vai ser santo, né? Assim, por exemplo, seus pais, eu olho pra eles e falo, casal santo. E eu tenho um primo que eu acredito muito na santidade dele, que é essa pessoa, assim, do bem, sabe? Essa pessoa que faz o bem pra todo mundo. E eu olho pra ele assim, o nome dele é Éder, né? E eu falo assim, gente, o Éder é santo. Uma pessoa que você vê e fala assim, um santo é que eu estou convivendo com um santo. E é tão legal você ter essa certeza, né? E vamos pensar assim, que vai ser legal também as pessoas que convivem com você pensar que você vai ser um santo, né? E a gente volta para aquela questão assim, o que nós estamos fazendo? Que caminho nós estamos percorrendo para atingir a nossa meta, que é o céu, né? Então é gostoso ouvir isso. Bom, entrando aí já nos finalmentes, né? Nessa parte, né, final da história dele, eu fiquei pensando muito numa pessoa que eu não conheço, mas se esse podcast tiver a graça de alcançar, que é o padre Marcelo Tenório, que é o cara no Brasil que fez tudo para que a devoção de Carlos Acutis e o milagre pudesse acontecer. E eu fiquei pensando na importância do sacerdote ser devoto de santos e trazer isso para o leigo. Porque o leigo ele pode ser devoto, mas o alcance do leigo às vezes é infinitamente menor do que um padre. Então esse padre lá no estado é de onde? Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, né? Acho que é. Ele assim, provavelmente, imagino que assim que Carlos morreu, ele já devia conhecer um pouco da história ali, ter uma devoção. Ele tinha a relíquia, a roupa do Carlos manchada de sangue. Já né? E aí toda a missa de Nossa Senhora Aparecida, que foi a data que Carlos morreu, e aí vale um parênteses aí se a gente ainda não falou, falamos na biografia, né? Ele morreu no dia 12. Então, todo dia 12 de outubro, esse padre lá no Mato Grosso, Marcelo Tenório, fazia a bênção no final da missa com a relíquia, ao longo dos anos. Então, tipo, ele já pedia para Carlos Acutis para que o milagre se desse no Brasil. Olha que lindo isso, né? Tipo, ele já pedia. E aí, um dos relatos desse padre, tem muito conteúdo desse padre na internet, e ele fala, esse padre diz que ele entregou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para a mãe do Carlos e pediu para que ela colocasse essa imagem no quarto dele. Então, hoje, no quarto lá, intacto do Carlos, que a mãe guarda, há uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e que esse padre já começava a fazer as intercessões para que Nossa Senhora Aparecida e Carlos Acutis pudesse dar a graça do milagre ser no Brasil, gente. E adivinha onde foi o milagre? No Brasil. E se concretizou, olha só, o poder da fé, né? De pedir com fé, gente. Com fé. E de agir em cima disso. Ele não pediu e ficou lá paradinho. Não, ele mandou a imagem pro quarto do cara. Ganhou por insistência. Ganhou por insistência. Se não era pra ser, filho, nós passamos na frente graças a esse padre Marcelo. Então, o quanto ele tem essa devoção, e aí ele preparou, né, o povo dele para essa devoção, através dessas missas e bênçãos diárias. Então, o padre Marcelo Tenório, ele tem um dos depoimentos dele na internet que ele diz assim: Carlos Acutis tem um grande carinho pelo Brasil. Sua mãe, Dona Antônia, não sabe explicar isso. Carlos nunca esteve no Brasil. No entanto, 90% dos milagres saíram daqui. Olha só. Hoje, seu corpo intacto repousa numa igreja em Assis, cuidada por padres e freiras brasileiras. No quarto do Carlos, lá em Milão, se encontra uma bela imagem de Nossa Senhora Aparecida.
que nós presenteamos, né, diz o Padre Marcelo, na intenção de que Nossa Senhora Aparecida fizesse o milagre sair aqui no Brasil. E a Rainha do Brasil atendeu duplamente. Sim, o milagre saiu no Brasil e ainda aqui na nossa paróquia. Ai, Então, tipo, é uma muita perfeição, insistência né? de oração mesmo, né? Uma retribuição, porque de uma forma tão gigantesca, a devoção ao né, Beato, tão logo Beato Carlos, saiu pela insistência, com certeza, desse padre, insistência oracional. Outro estrondoso milagre já foi entregue também pela causa dos santos. Aí ele conta aqui um outro milagre. Então, o milagre que vai se dar a beatificação. No dia 12 de outubro, isso é o padre Marcelo Tenório descrevendo. No dia 12 de outubro, na capela de Nossa Senhora Aparecida, de nossa paróquia, de São Sebastião, no momento da bênção com a relíquia, aproximou-se um garoto, levado por seu avô, e que sofria o drama de pâncreas anular, que trata-se de uma anomalia congênita rara. Essa enfermidade fazia com que a criança vomitasse todo o tempo e que a deixava fraca e muito abatida, pois tudo o que comia voltava, inclusive líquido. Já andava com uma toalhinha, porque era grave a sua situação. Cada vez mais fraco, debilitado, encontraria a morte certa. Na fila para a bênção, a criança pergunta ao avô o que deveria pedir, e ele lhe diz, para parar de vomitar. E assim aconteceu. Quando chegou a vez do enfermo, ele tocou na relíquia do Carlo e disse com voz firme, parar de vomitar. E a partir de então, não vomitou mais. Em fevereiro de 2011, a família mandou fazer novos exames e foi constatado a plena cura. Milagre, né? Milagre não se explica, né? E os milagres, assim, vão me fazendo pensar na relação com a história de Carlos. Porque Carlos tem uma história com os avós, né, que eram muito católicos, e aí o menino está sendo levado na fila com o avô pelas mãos de um sacerdote que já desenvolvia ali a devoção a Carlos, que fez a bênção da relíquia. Então, a importância de todas essas coisas da nossa igreja, né? Tudo isso que a nossa igreja nos dá como riqueza, e a gente ter a fé. O que eu devo pedir, vô? Parar de vomitar. Pronto, é isso. Daí o milagre chegou. E é importante ver que, assim, essa santidade vai sendo ampliada, né, do círculo mais próximo e vai chegando a mais pessoas. E com a graça de Deus chegou a esse padre aqui do Brasil e que fez com que tudo isso hoje fosse possível a gente ver um milagre como esse no Brasil. Porque eu queria muito que realmente a intercessão e a oração dele foi o que fez esse agir, né, e acontecer. Então, se você conhece aí o padre Marcelo Tenório, é isso? Padre Marcelo Tenório. Então, se você conhece o padre, se você conhece alguém que conhece ele, se você conhece alguém que mora na cidade, que talvez vá na paróquia dele, manda esse link desse episódio para ele. Então, é um agradecimento que a gente faz para ele, para que... Pela vida dele, pela vida né? dele, sabe? Por essa certeza de santidade na vida do cara. Quem sabe um dia a gente vai estar falando aqui um podcast do Padre Marcelo Tenório, né? Já pensou? E a paróquia onde ele está hoje se disponibiliza também a enviar materiais para todo o Brasil a respeito de Carlos Acutis. Então já me despertou assim muito interesse, né? Acho que se a gente tem a facilidade de hoje acessar o conteúdo de vida do Carlos, vamos fazer. Se a gente tem a possibilidade de hoje fazer uma exposição eucarística nas nossas igrejas, vamos fazer. Pegando a contribuição aí da paróquia do Padre Marcelo Tenório, que pode compartilhar esses materiais. Hoje o Padre Marcelo é um dos responsáveis lá pelos processos de beatificação e tal. E também chama atenção, assim, quando a santidade é gritante, né? Beatificação, a canonização acontece muito rápido, né? Então ele morreu em 2006, em 2020, 14 anos depois, ele já está sendo beatificado. Quantos aí na história da igreja ficaram, sei lá, 50 anos, 200 anos, 400 anos para ter a sua santidade reconhecida? E um garoto que viveu até ontem ali, em 14 anos já teve isso. Ele perde só para algumas poucas pessoas, né? São João Paulo II, Vai ser Madre Teresa. Então, assim, tem algumas ali que ele... Mas ele tá bem, ó, tá na terceira ou quarta ali nesse ranking aí do tempo, né? Então, pra gente se encaminhando oficialmente para o final desse episódio, né? Que é um episódio longo, mas um episódio que nos ensina muito, né? Então, a gente quer agora, para aquele nosso quadro, ouvir
O que nós aprendemos com Carlo Acutis? Vamos ver se dá só para um aprendizado, né? Porque aqui tem gente já listando 10, 12, 15. O que vocês aprenderam com Carlo Acutis? Eu tenho uma lista de coisas. Pode falar toda a sua lista, Cris. Eu aprendi a amar, desejar, querer mais a Eucaristia. Eu ia falar a mesma coisa que a Tati, né? Porque assim, é o primeiro pilar dele, né? Essa devoção, essa anunciação da devoção da Santa Eucaristia, né? E assim, o amor que ele tem pela Eucaristia é contagiante. Então, estudando a vida, né, do Carlos Acutis, o que mais fica, né? Pelo menos para mim também foi isso, né? De desejar, buscar mesmo, amar. Quando eu falo assim, buscar amar, na verdade você retribuir o amor que Deus tem por nós, né? Porque a gente não consegue retribuir. A Eucaristia já é uma prova de amor de Deus, né? E a gente não retribui esse amor. Então, assim, o meu desejo que eu aprendi com o Carlos Acutis é buscar retribuir o amor de Deus por mim, né? Através da Eucaristia, de buscá-lo em primeiro lugar, né? Eu desejo na minha vida colocar a Eucaristia como prioridade, em primeiro lugar na minha vida. Esse é um desejo. Vou conseguir? Tem dia que sim, tem dia que não, né? Mas como a gente falou aqui, é uma luta. Se a gente cair, a gente vai buscar levantar, mas que isso seja, assim, uma vontade maior do meu coração. Que a Eucaristia seja a minha meta, né? Que a Eucaristia seja a minha prioridade nessa vida. Ô Dani, a perfeição disso que você está falando, porque não é assim, ó, por exemplo, não sei se eu vou me fazer entender, mas eu vou comungar porque eu tenho que comungar, porque quem comunga vai pro céu. Eu vou rezar o terço porque quem reza o terço vai pro céu. Não, é amar a Eucaristia. É amar. Esse é o meu desejar. Sabe assim, eu acordar e falar assim, eu desejo a Eucaristia, eu quero receber o corpo de Cristo, porque aí vai se envolver aqui, eu não sei onde eu vou começar, onde Cristo vai terminar, porque eu quero ser reflexo de Deus, né? Rezar o Santo Terço, por quê? Porque eu desejo falar Ave Maria, porque eu desejo proclamar, né, o nome da bem-aventurada. O aprendizado, então, é o quê? Ter o desejo, né, dessas vocações e, enfim, que nos santificam. Então, acho que, só para deixar claro, né, esse é o aprendizado. É buscar sem o interesse, porque muitas vezes a gente busca a Eucaristia com interesse. Eu vou buscar lá porque eu quero ir para o céu. Então, assim, né, você busca já com interesse para si, né, assim, porque você quer ser melhor. Mas não, o meu desejo é buscar a Eucaristia para ele mesmo, né, em retribuir o amor. Eu quero amar a Eucaristia acima, né, não por interesse. Eu quero aprender a amar, né? Porque eu sei que neste momento eu ainda não tenho esse amor. É um desejo que bate em mim, assim, é desejar amar e ter essa necessidade de buscar a Eucaristia, de não conseguir viver sem ela. Onde eu assino? É tudo isso aí também. Bom, metade do que eu tinha feito vocês resumiram nisso aí. É isso aí. Acho que é bem por aí. Essa questão da Eucaristia, do que ele ensina em tão pouco tempo de vida, é algo que traz um incômodo mesmo, né? Um incômodo de um desejo de mudança, assim. Eu pensei até em encerrar assim, com uma frase dele, que, ouvindo um pouco da história dele, eu fiquei pensando, do que eu estou fazendo hoje? Aonde eu cheguei hoje? O que eu estou fazendo de errado? Mas, ao mesmo tempo, uma esperança de que dá tempo de mudar. Acho que ele foi, né, canonizar, ele será beatificado pelas virtudes teologais, fé, esperança e amor, e ele traz essa questão da esperança, do desejo de mudança, né, de tipo, dá tempo ainda de mudar, o que será que eu tô fazendo que ainda não tá legal? E as ações dele, ele tinha um desejo, ele concretizava isso com a ação. Isso é o que eu desejo a partir da história dele, eu consegui concretizar aquilo que vocês partilharam de uma forma tão belíssima agora, Dani e Tati. Como eu consigo concretizar isso, colocar isso em ação? E por fim, que aí não seria nem o que eu aprendi com ele, mas assim, a alegria que transborda no meu coração de falar de um santo, de um beato dos nossos tempos, de ter um material acessível, assim, né? Perto, próximo, é só ligar o computador. Tá tudo ali, e esse desejo de buscar a vida dele, de colocar de alguma forma em prática esses ensinamentos dele, para mim é o que grita.
e esse amor pela Eucaristia, de fato amar a Eucaristia sem interesses, amar por aquilo que ela é, que vocês falaram muito bem. E para mim eu completo dizendo que concordo muito com tudo isso. Eu realmente aprendi com ele assim, né, que a gente pode ser santo 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde quer que a gente esteja. E o que eu aprendi, o meu desejo é que, assim como ele, né, eu vejo muito que a única coisa que ele fez na vida foi ser apaixonado de corpo e alma por Jesus, Maria, pela Eucaristia. Então que de fato eu tenha também na minha vida essa paixão, né, essa plena paixão pela Eucaristia, por Jesus, por Maria, e tenha uma verdadeira e fervorosa devoção. Posso só falar uma frase dele aqui, que acho que pode ser para encerrar a gente com esse desejo de mudança mesmo, né? O que eu preciso olhar para mim e mudar. Ele diz assim: a conversão não é outra coisa que desviar o olhar de baixo para cima. Basta um simples movimento de olhos. Então é fácil assim, tá, gente? Fechou. Só olhar pro outro lado. Um caminho de santidade imitável, né? A vida dele traz essa certeza de que é um jovem a ser imitado. Amém? Amém. Amém. Então, estamos nos encaminhando aqui para o final. E se você aguentou até aqui e ouviu esse episódio até o fim, eu quero compartilhar com você algumas novidades aqui, né? Então, a primeira delas é que, como você já deve ter percebido, voltamos e retomamos então as gravações presenciais. A gente espera que com isso, de fato, fique melhor aqui a nossa interação, a qualidade do áudio. Além disso, uma coisa que, a gente quando decidiu fazer, a gente ficou pensando, por que a gente não fez isso antes, né? Mas assim, a partir desse episódio, então, de Carla Kutz, a gente vai deixar no texto de descrição desse episódio as fontes que nós usamos para pesquisa. Então, se a gente leu algum livro, qual livro? Se a gente viu algum vídeo, algum documentário, qual o link, né? Se a gente acessou algum site que descrevesse algum fato da vida dele, então a gente vai deixar esses links e essas referências aí de livros, textos, documentários para vocês, tá bom? Então, sempre que você ouvir um episódio e quer saber mais, acessa lá o texto do episódio, que vai ter as fontes, e além disso você vai pesquisando a partir daí e com certeza vai achar muito mais, né? Uma outra dica também que a gente quer deixar aqui para vocês é o seguinte: através de uma amiga a gente encontrou uma página no Instagram chamada Santa Atividade, e aí a gente viu que dava pra gente fazer uma parceria bacana, né? Que é o quê? Eles disponibilizam gratuitamente PDFs, onde os PDFs têm um tema de um santo, e eles, naquele PDF, contam um pouco da história do santo e colocam atividades lúdicas para vocês fazerem com as crianças. Então, se vocês aí têm, sei lá, filhos, primos, sobrinhos, amigos, irmãos aí na faixa etária de até uns 6 anos, 5, 6 anos principalmente, a gente vai passar a deixar aqui, então, no post dos episódios também, toda vez que a gente falar de um santo ou beato e que eles tenham material, a gente vai deixar o link direto daquele material. Mas nesse episódio agora do Carlo, eu vou deixar aqui o Instagram deles, para que vocês possam seguir. E lá no link que está na bio do Instagram, ao clicar no link, você vai ver assim, vai ter um link para cada mês. Então vamos supor, eles têm lá um PDF sobre Santa Dulce dos Pobres, que a gente já falou inclusive, escuta o nosso episódio, caso você não tenha escutado ainda. Então se você quiser saber sobre Santa Dulce, então você olha, qual o dia, né? Em que dia Santa Dulce é celebrada? Ah, é no mês de agosto. Clica lá em agosto que o PDF dela vai estar lá. Então a partir desse episódio a gente vai tentar colocar o PDF direto só para facilitar o acesso. Mas a partir do momento que você clicar lá no link da bio, você já vai ter acesso a toda a coleção de PDFs dele, tudo isso gratuito, tá? Então, baixa o PDF, imprime, faz aí com seu filho, com seu irmão, vai ser uma atividade bem legal. Além de você apresentar o santo para ele, você vai estar fazendo com que ele tenha um maior conhecimento, né, daquele santo, da santidade, vai introduzindo a santidade desde pequenininho, tá bom? Então, a gente espera que você se torne amigo de Carla Kutz, caso você ainda não seja. Muita gente, né, comentou desse episódio, a gente recebeu várias indicações para falar do Carla Kutz. Então a gente agradece a você que respondeu a nossa pesquisa. Inclusive a gente está com uma pesquisa lá no nosso site sobre o que você está achando desse podcast, de tudo isso. E lá você pode, inclusive, indicar um santo, que a gente está sempre tentando dar uma olhadinha nessas respostas para trazer algum santo que vocês também nos indicaram, tá? Então se você não teve oportunidade ainda, 2 minutinhos só, entra lá no nosso site, www.sopelamisericordia.com.br, e responde a nossa pesquisa. Então, esperamos que você de fato coloque aí Carla Kutz no seu hall de amigos do céu,
você se aproxime dele, se espelhe nele, né? Como a gente falou, né? Se é para ser uma fotocópia, sejamos de um santo, né? De um beato. Então, não deixe de pedir intercessão também de Carlo Acutis. E quem sabe, assim como ele, a gente possa aqui um dia estar falando e ter um episódio sobre você que está aí nos ouvindo. Amém? Amém. 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 Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.